Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz que há em Cristo Jesus. Estamos começando mais um culto, mais um momento de adoração, de celebração em que nós podemos bendizer e adorar aquele que é digno de todas as coisas. Essa primeira semana de junho é a semana do meio ambiente. E cuidar do ambiente, preocupação ecológica, consciência ecológica, não é coisa nem de esquerda, nem de direita, não é coisa de comunista ou de capitalista. Cuidar da natureza é coisa de Deus por um motivo muito especial. Nós adoramos um Deus que é criador, que se revela através da natureza e nos colocou no mandado cultural como responsáveis pelo jardim. Portanto, eu começo o culto dessa noite lendo o texto de Romanos, capítulo 1, quando o apóstolo Paulo nos lembra de algumas verdades importantíssimas quando ele diz: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo conhecidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se-lhes, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Todas as qualidades, os atributos e as virtudes de Deus, Ele tornou conhecido a nós pelas coisas criadas, pela natureza formada pelo Senhor. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18 até o versículo 23, ele vai dizer que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E na esperança, depois ele pula e ele vai dizer, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e a redenção do nosso próprio corpo. A natureza em nós aguardamos e esperamos a grande manifestação de Deus no último dia, quando toda a natureza será restaurada, quando nós seremos glorificados e juntos poderemos adorar, celebrar ao Senhor com alegria. Mas enquanto esse grande dia não chega, nós somos convidados a adorarmos juntos, celebrarmos juntos, reconhecendo Deus como Criador de todas as coisas, do vasto universo, como meu e o seu Criador, mas acima de tudo, como Redentor das nossas almas, e nós então aguardamos em adoração o retorno daquele que vai redimir toda a natureza e todos os seus filhos para a salvação eterna. Engrandecemos juntos o nome do Senhor. Deus eterno, receba a nossa adoração e o nosso louvor. Receba a expressão de homens e mulheres, jovens e crianças, que se colocam humildemente na tua presença, conscientes de que o Senhor é Criador sobre todas as coisas e que nós aguardamos a manifestação do Senhor no dia de hoje, nessa celebração, nessa adoração, para que juntos nós experimentemos da presença, do mover e do agir do Teu Espírito sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Sejam bem-vindos e vamos juntos celebrar ao Senhor.
Veja a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E em paz e santidade toda a terra regirá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vocês. Glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. É muito bom podermos participar juntos como família daquilo que Deus tem preparado para nós. Que a sua família, que a sua casa seja sempre o melhor lugar para se estar. Eu gostaria de avisar, comunicar oficialmente aqui que até o próximo domingo nós estaremos reunidos à distância, apenas digitalmente, virtualmente, mas nós estamos retornando progressivamente às nossas atividades presenciais
a partir do domingo, dia 21 de junho. Nós temos ainda um bom tempo até lá. Claro que se houver alguma mudança nas recomendações oficiais, ou se houver alguma mudança na questão de quantidade de contágio aqui em Botucatu, nós estaremos mudando essa decisão, mas nós haveremos de comunicar detalhadamente aos irmãos todo esse nosso programa de retorno às nossas atividades presenciais a partir do dia 21 de junho. Então anote aí na sua agenda, comece a orar por isso, para que Deus nos prepare, para que Deus nos abençoe nesse retorno presencial. Eu quero mais uma vez expressar a minha gratidão aos irmãos pelo fato da igreja estar participando efetivamente da contribuição financeira durante esse período que nós estamos ausentes. E eu gostaria de ler alguns versículos em Hebreus capítulo 6, que diz o seguinte: Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto e Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Deus não é injusto e Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que vocês demonstraram a Ele e à sua igreja. Lembre-se sempre disso. Deus não é injusto para se esquecer da demonstração de amor, de cuidado, do seu amor e do seu cuidado para com a igreja de Jesus Cristo, que Ele comprou e que Ele adquiriu com o preço do seu próprio sangue. A minha gratidão pessoal a cada um daqueles que tem contribuído e a minha exortação amorosa para que você continue contribuindo através dos seus dízimos e das suas ofertas. E aqueles que não têm contribuído, eu gostaria de lembrar-lhes amorosamente: comece a contribuir. Certamente Deus não é injusto para se esquecer do que você faz, da forma como você abençoa a sua igreja. Portanto, esse é o momento em que nós podemos contribuir e que no seu coração haja grande prazer e alegria em contribuir financeiramente com a causa de Deus, através dos seus dízimos e das suas ofertas. Vamos fazer isso nesse momento e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Chuvas de bênçãos do céu.
paz e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Olá, é uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui. E eu gostaria de usar esse tempo para a gente falar um pouquinho sobre família. E a pergunta é: como está a sua família? Como vão as pessoas aí da sua casa? Nós estamos num momento de muito cansaço, todo mundo muito cansado, todo mundo no limite, todo mundo com problemas, e inclusive crianças. Nós não podemos esquecer que crianças também têm problemas, adolescentes têm problemas. A partir do momento que nós nascemos, de uma forma ou de outra, nós temos problemas. Claro que as dores e problemas de uma criança, no geral, são bem mais simples do que de uma pessoa adulta com muitas responsabilidades. Mas nós não podemos desprezar os problemas, as dificuldades, as dores, desde o bebezinho até o vovô que a gente fala, já é aposentado, por que está reclamando? Então nós precisamos olhar e entendermos que nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de limites, todo mundo se sentindo limitado. E a maneira como nós extravasamos esses limites é que vai abalar, que vai impactar, que vai influenciar a nossa família de alguma forma. Muitas vezes nós extravasamos nossos limites com irritação, às vezes com palavras duras, às vezes com vícios, come demais, bebe demais, vê TV demais, muitas coisas que não deveriam ser feitas, que não deveriam acontecer nesse momento. Às vezes nós extravasamos nossos limites com mania, né? Mania de limpeza, mania de organização, manias diversas. Muitas vezes nós nos sentimos nesse momento, por estarmos no limite nós nos sentimos à vontade. À vontade para ficar de pijama até meio-dia. À vontade para vestir igual um maltrapilho dentro de casa. À vontade para fazer uma comida de qualquer jeito. À vontade para falar o que me dá na telha. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. E além de nossos limites, nós experimentamos nesse momento também uma sensação de perda. Todos nós. É inevitável isso, nós estamos todos experimentando de alguma forma, em algum grau diferente, uma sensação de perda. E o que você acha que você tem perdido? Você olha nesse tempo e fala, o que eu tenho perdido? Talvez a primeira coisa que venha na sua mente, eu tenho perdido tempo, eu tenho perdido dinheiro, eu tenho perdido trabalho, eu tenho perdido o ano letivo, já era. E aquela sensação de perda em muitos de nós tem acontecido. E eu ouso dizer que a nossa maior perda nesse momento tem sido a perda de oportunidades. Nós temos perdido a oportunidade de aprender com esse momento. Nós temos perdido a oportunidade de viver de maneira mais pacífica, nós temos perdido a oportunidade de nos tornar pessoas mais sensíveis, mais calmas, mais pacientes. Nós temos perdido a oportunidade de nos aproximar mais do nosso cônjuge, do nosso filho, do nosso irmão, dos nossos pais, de pessoas amigas. Oportunidade que nós temos jogado fora, oportunidade de cuidar melhor da família. E tem um texto na Bíblia que pode nos mostrar uma oportunidade que nós precisamos aproveitar para abençoar a nossa família, que está no livro de Tiago, capítulo 3, e eu farei essa leitura a partir do versículo 2, que diz o seguinte. Eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia e que você acompanhasse essa leitura. Tiago 3, a partir do capítulo 2, diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios,
que sendo tão grandes e batidos de grandes rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também é a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e se tem dominado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Vamos orar? Pai, queremos tanto que a Tua palavra fale conosco através desse texto. E queremos abrir o nosso coração para ouvir a Tua voz. Que o Senhor encha a nossa casa com a Tua presença nessa hora e quebrante o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Tiago fala dos nossos tropeços, ele começa no versículo 2 e fala que nós tropeçamos, todos nós tropeçamos. E se tem uma área que nós tropeçamos é no falar. Todos nós, independentes da idade, também tropeçamos no falar. E a partir do versículo 3, ele usa 3 imagens fortes para ilustrar essa questão da fala, da língua. A primeira imagem que ele usa no versículo 3, ele fala que nós colocamos freio na boca dos cavalos para conduzi-los, para dominá-los. E isso é algo que nós precisamos entender. Se até um animal irracional é dominado por um freio, um pequeno freio que é colocado na boca dele, nós precisamos aprender e pedir, Senhor, coloca freios na minha boca. Eu preciso controlar o meu falar, eu preciso controlar as palavras. Eu sou racional, eu sei dessa necessidade de colocar freios para dirigir o meu corpo inteiro, as minhas decisões, o meu comportamento. No versículo 4, a segunda imagem que ele dá é de um navio, um grande navio que está no meio de uma tempestade enorme. E ele diz, um pequeníssimo leme é capaz de controlar, dirigir, conduzir aquele navio no meio daquela tempestade. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, que dentro da nossa casa acontecem tempestades. Dentro da nossa casa acontecem dificuldades e nós precisamos ter essa noção de que se um pequeno navio, se um grande navio é conduzido por um pequeno leme, nós também podemos conduzir a nossa família no meio das tempestades, através da nossa língua, das nossas palavras, do nosso comportamento. E a outra imagem que ele dá é de uma fagulha, no versículo 5. Ele fala assim, uma fagulha põe em brasas uma grande selva. Uma grande floresta pode inteira virar pó por causa de uma pequena fagulha. E a minha pergunta é, quais são as fagulhas que têm incendiado a sua casa? Quais são as fagulhas? Talvez uma casa que tem que estar sempre organizada ou uma casa extremamente desorganizada. Isso são fagulhas que podem colocar incêndio na sua casa inteira, no clima, esquentar o clima. Talvez a fagulha que tem incomodado a sua casa é a cozinha.
Ai, não gosto de cozinhar, não quero cozinhar, estou cansada de cozinhar, ninguém me ajuda nessa cozinha, olha quanta louça. Ou uma cozinha que não para o dia inteiro, uma fagulha. Talvez são as tarefas de casa, a escola, esse momento tão novo que nós estamos vivendo com os nossos filhos, e aquilo se torna uma fagulha para incendiar o clima dentro de casa. Que absurdo! O que essa escola faz? A professora não faz nada, você não leva a sério, meu filho, você não estuda, eu não consigo te explicar, eu não consigo aprender. Fagulhas que muitas vezes nós estamos lidando dentro da nossa casa. Talvez a fagulha na sua casa seja política, um assunto que quando começa vira confusão. Talvez a fagulha seja a TV, o tempo inteiro ligada, ou as redes sociais que têm roubado o tempo da família, roubado o tempo do casal. Talvez dinheiro, né? Dinheiro sempre foi problema. Agora imagina dinheiro no meio de uma pandemia. Aí é uma fagulha daquelas violentas, né? Só sei que são fagulhas que nós precisamos observar, talvez coisas tão pequenas. Quem tirou o álcool gel daqui? Quem passou esse álcool gel? Quem não passou? O que essa máscara está fazendo em cima dessa mesa? Olha, brinquedo jogado pela casa inteira. São fagulhas que tocam fogo no ambiente e que nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque a fagulha, ela só vai adiante num ambiente propício para combustão. Um ambiente como esse que eu estou aqui agora, úmido, frio, ele não é um ambiente propício para combustão. E nós precisamos pedir, Senhor, passa com o seu rio de vida dentro da minha casa. Passa com o seu rio de vida no meio da minha família, na minha vida, para deixar esse ambiente encharcado, para deixar esse ambiente impróprio para qualquer fagulha que vai surgir. Toda casa tem fagulhas. Eu não quero passar para vocês aqui a impressão de que a minha casa é uma casa perfeita, que a minha família é uma família perfeita, que lá não existem fagulhas, como toda casa, queridos. O que nós precisamos é tornar aquele ambiente impróprio para que essas fagulhas sigam adiante, para que essas fagulhas se tornem um grande e desastroso incêndio. No versículo 6, ele compara a língua com fogo, falando que ela tem alto poder de destruição. O fogo destrói tudo, o fogo acaba com tudo, o fogo torna tudo pó. E nós, através da nossa língua, podemos destruir relacionamentos, destruir casamentos, destruir esperança, destruir sonhos. E nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que tem saído da nossa boca nesse momento de tanta dificuldade. Em tempos de contaminação, nós muitas vezes nos esquecemos que a nossa língua muitas vezes pode contaminar muito mais do que um vírus. Ela pode deixar marcas para muito tempo, ela pode colocar a perder, ela pode infernizar a vida de pessoas e a nossa própria vida. No versículo 6 diz isso. Ela põe a vida de outros, a existência de outros em chamas e também a sua própria vida. Quando nós não controlamos a nossa vida, a nossa língua, nós fazemos mal para a vida dos outros e também para a nossa vida. Isso vai gerar tristeza, isso vai gerar angústia. Quando nós não dominamos, nós causamos sofrimento na vida de outras pessoas. E às vezes nós nos esquecemos que esse sofrimento, a primeira pessoa que sofre com a nossa língua, com o nosso comportamento, são nossos filhos. Nossos filhos são nossos discípulos. Eles estão aprendendo o tempo inteiro conosco. Eles estão olhando como o papai e a mamãe se comportam. Eles estão olhando como o papai e a mamãe lidam com as dificuldades. Como o papai e a mamãe lidam, falam, se tratam. E discípulo
tem poder de reproduzir de uma maneira muito mais amplificada aquilo que ele ouve e aprende. Nossos filhos têm poder de reproduzir de uma maneira muito maior, muito mais amplificada tudo que eles veem e ouvem de nós. Se eles ouvem palavras de xingamento, eles vão xingar melhor do que a gente. Se eles ouvem palavras de agressão, se eles ouvem palavras de forma dura sendo colocadas, palavras de afronta, eles estão aprendendo e vão reproduzir isso de uma maneira amplificada. Da mesma forma, se eles ouvem palavras de graça, se eles ouvem palavras de sabedoria, se eles ouvem palavras de cuidado, eles vão reproduzir isso de maneira amplificada. Cuidado! Será que dentro da nossa casa as pessoas têm ouvido frases como eu não vejo a hora disso passar? Olhando para a pessoa, para alguém. Ou então o marido olha para a esposa e fala, que saudade do meu trabalho. Ou os pais olham para os filhos e falam, você me enlouquece, sabia? Quando a gente enlouquece, a gente tira a paz, a gente rouba a alegria, a gente perturba. Palavras do tipo, eu era feliz e não sabia. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras. Muito cuidado, porque isso mata, isso destrói. Esses filhos vão crescer e o que eles vão trazer em mente, o que eles vão guardar no coração desse tempo de dificuldade que nós estamos vivendo. Precisamos ter cuidado com as nossas palavras. Versículo 8 fala que a língua ela é veneno mortífero. Então ela é venenosa, ela mata se não for bem administrada, bem cuidada. E no versículo 10, ele termina falando assim, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não é conveniente que essas coisas sejam assim. O que tem sido inconveniente em sua casa, em sua família? O que tem sido inconveniente na sua vida? Eu posso dizer para você, sem medo de errar, que não existe nada mais inconveniente que caminhar longe de Deus. Não existe nada mais inconveniente do que tentar viver sem o amor de Deus. Não existe nada mais inconveniente do que uma família onde não existe perdão, onde não existe graça, onde não existe misericórdia, onde não existe paciência. E essas coisas nós vamos conseguir passar para outra pessoa, derramar sobre o ambiente onde nós estamos, quando nós estamos cheios delas. Você já experimentou do perdão verdadeiro de Deus? Você é uma pessoa que já reconheceu diante de Deus, Pai, eu erro, eu faço coisas que não deveriam, eu falo coisas que não deveriam, eu machuco as pessoas, eu tenho ambições muitas vezes tão terrenas, tão passageiras, isso tudo me afasta do Senhor. Mas eu me arrependo, eu quero Jesus para a minha vida, eu quero mudar meu comportamento, eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher, eu quero ser um jovem, uma criança diferente. Você já convidou Jesus para fazer parte da sua vida? Você já reconheceu Jesus como seu Salvador? Reconheceu que Ele morreu na cruz por amor? Sofreu para te dar esse perdão? A partir do momento que a gente fala, Senhor, eu te recebo. Eu quero mudar minha história. Chega de viver essa vida tão limitada, essa vida tão superficial. A partir desse momento que a gente se arrepende diante de Deus, pede perdão pelos nossos pecados e fala, eu quero que o Senhor venha habitar em mim. A partir desse momento nós temos condições de derramar perdão, de derramar graça. Porque a Bíblia fala que nós morremos e Deus, o Cristo Jesus, nasce e vem habitar dentro de nós. E é Ele que vive em nós. E não é a nossa vontade mais, não são as nossas palavras, não é aquela resposta pronta que eu tenho que vai prevalecer.
mas eu vou pensar e falar, essa seria a resposta que o Senhor Jesus daria? Esse seria o comportamento que o Senhor Jesus teria com relação ao meu marido, à minha esposa, à família, aos filhos, ao meu irmão, ao meu patrão? Nós começamos a viver de maneira diferente. Os nossos olhos saem dessa terra. Nós não precisamos sofrer porque a nossa poupança está menor, porque a nossa conta bancária não está do jeito que nós gostaríamos, porque o nosso salário agora está comprometido. Porque isso tudo é importante, sim, mas Deus sabe que nós necessitamos delas. Necessitamos dessas coisas e essas coisas não vão nos tirar a paz e o juízo. Nós vamos enxergar agora o que é realmente valioso. É a presença, é a companhia, é estar com as pessoas, é vida. E nós vamos usar a nossa língua, a nossa boca para gerar vida. Gerar vida dentro da nossa casa, gerar vida no nosso ambiente de trabalho, gerar vida por onde nós passarmos. Nós vamos viver uma vida que demonstre realmente que Deus habita em nós, com outros valores, em outro patamar. Mude, corrija, faça diferença. De repente, o que a gente precisa nesse momento, depois de ouvir essa palavra, eu preciso pedir perdão para alguém. Não adianta nada a gente ouvir a palavra de Deus, achar que ela é interessante, que ela tem fundamento, mas não deixar que essa palavra mova o nosso comportamento. De repente, o que você precisa, ao terminar de ouvir isso daqui, a terminar de olhar a palavra de Deus, é pedir perdão. Pedir perdão para o seu cônjuge, pedir perdão para um filho. Eu tenho sido impaciente, eu tenho sido intolerante. Eu não ia gostar de alguém olhar para mim e falar, eu não te suporto mais. Isso machuca, isso marca, isso causa dores, isso fica na história. E de repente a gente precisa pedir perdão. Pedir perdão por nos preocuparmos tanto com o ambiente, com coisas, com bens e esquecermos que aquilo que nós temos de mais precioso é a família, a vida das pessoas que convivem conosco e a nossa própria vida. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sua alma está pronta? Você se sente pronto para encontrar com Deus? Invista na sua vida, aceite Jesus. Invista na sua família, derrame o amor de Jesus dentro da sua casa. Viva para a honra e glória do Senhor. Cuide da sua boca, cuide da sua língua, cuide das suas palavras. Que da sua boca saiam palavras de amor, de justiça, de paciência, de tolerância, graça, misericórdia, perdão, ânimo, esperança, coragem. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor mova, que o rio de Deus encharque a nossa casa, em nome de Jesus. Olá, Igreja Presbiteriana Jardim Paraíso. I'm Paul. I'm Samuel. And I'm Jen. From the Watoto Children's Choir from Uganda, Africa. We were touring in Brazil until the outbreak of the COVID-19 pandemic, and since then we're in social isolation at a camp here in Brazil. We would like to assure you that we are well and healthy. We as a family have prepared a song to share with you. Que o Senhor abençoe, cuide de ti. Que o Senhor seja bom e gracioso a ti. Que o Senhor mostre o seu favor e te dê paz. Amém. Please know that we are also praying for you. The Bible says in Psalm 46:1 that God is our refuge and our strength, an ever-present help in trouble. He will be with you, helping you in every situation you are facing now. Be encouraged. Thank you very much. Stay blessed. Ciao, ciao. Ciao.
Gostaria de compartilhar um testemunho. Nós estávamos até essa semana orando por um amigo muito querido que foi contaminado pelo vírus, estava na UTI, entubado, alguém muito amado por nós. E nós orando e todos juntos buscando a presença do Senhor. E em uma das conversas com a família, com uma das filhas, ela falou algo que me chamou muita atenção. Ela disse: se todo esse sofrimento veio para causar alguma coisa amarga na nossa família, nós vamos contra-atacar com doçura. E aquilo me chamou muita atenção. Eu vou contra-atacar com doçura. E infelizmente essa semana ele morreu. E tive a oportunidade de conversar com ela e a mãe, e eu vi que era verdade o que elas estavam falando. Elas realmente estão contra-atacando com doçura. Contra-atacando as lágrimas, o luto, a perda, a distância com doçura. Elas estão contra-atacando toda essa situação difícil que veio sobre a vida delas com doçura. Como a gente precisa aprender a fazer isso? Como é que você tem enfrentado, contra-atacado esses momentos que você tem vivido? Com doçura? Nós podemos escolher contra-atacar as nossas dificuldades, as nossas perdas, até mesmo o luto, com doçura. É claro que temos lágrimas, mas isso não impede de nós enfrentarmos o dia difícil com doçura. Que nós possamos fazer isso com os nossos filhos, na nossa casa, nesse momento, ser exemplo para eles. Exemplo de paciência, de tolerância, exemplo de como enfrentar o dia mau com doçura. Nossos filhos estão aprendendo, como eu já disse, com as nossas atitudes. E nós precisamos ficar atentos a isso. O que nós temos plantado? Quais são as sementes que nós temos semeado? Se nós semeamos impaciência, intolerância, é certeza que é isso que nós vamos colher. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a semearem paciência, coragem nesse momento de tanta incerteza e dificuldade. Que nós possamos semear no coração dos nossos filhos ânimo, esperança, bravura para enfrentar esse momento. Que nós possamos semear no coração dos nossos filhos e das pessoas com quem nós convivemos doçura, doçura. Nós vamos contra-atacar esse tempo difícil com doçura. Vamos orar. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. E o Senhor sabe que estamos vivendo dias amargos, mas pedimos ao Senhor que o Senhor esteja nos abençoando com doçura. O Senhor abençoe cada família, cada casa, com doçura. Que o Senhor esteja encharcando as nossas casas com o Teu rio de vida. Que o Senhor esteja encharcando as nossas casas com a Tua bênção, com o Teu cuidado, com paciência, com amor. Que nós, como pais, possamos ser bênção na vida dos nossos filhos. E não mais um problema, não mais uma dor, não um peso na vida deles. Que nós possamos ser exemplo de coragem, de doçura, de determinação, de fé, de dependência do Senhor, de obediência à Tua palavra, de obediência às autoridades. Que nós possamos ser inspiração para esses filhos. Que a nossa língua, que a nossa boca seja abençoadora. Que nós possamos viver, ó Pai, cada um desses dias com um coração doce e adoçando os lugares por onde nós passamos. Que a nossa casa seja uma casa abençoada, uma casa doce, uma família doce, uma vida cheia de doçura. Em nome de Jesus. Amém. Ânimo! Dias melhores virão. Nós estamos encerrando mais um culto e a minha palavra de gratidão por você ter estado conosco nesse tempo e a minha palavra ao Senhor, o Deus eterno, para que Ele o abençoe sobremaneira
e que lhe conceda dias abençoados, dias agradáveis, dias doces, em que você transmita também essa graciosidade de Deus sobre a sua vida a outras pessoas. Recebam a bênção do Eterno. Que o Deus Todo-Poderoso, o Pai amoroso, o Filho Redentor das nossas almas e o Espírito Santo, Consolador do nosso coração, repouse sobre você, sobre os seus, a quem você ama, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus, sobre o nosso país, hoje e para todos sempre. Amém. Deus o abençoe no nome de Jesus.